perguntam-me se a gente investe nos nossos recursos humanos e se eles se vão embora. E eu acho que a verdadeira pergunta é o contrário, não é? E se a gente não investe, eles ficam. Bem-vindos e bem-vindo ao excelentíssimo Senhor Reitor Paulo Jorge Ferreira. Portanto, é uma enorme honra tê-los no nosso podcast Step Talks. O meu nome é Pedro Castro Henriques e sou o host deste podcast. Temos vindo a falar de temas aqui relacionados com a inovação, com a internacionalização, com as universidades e ninguém melhor para nos falar também daqui destes temas que o senhor reitor, que tem sido também um motor, juntamente com a Universidade de Aveiro, tem sido um grande motor de inovação nestes últimos anos, até diria, correndo o risco de ser crucificado pelas outras faculdades, um dos grandes motores, se não um dos principais motores, em áreas como telecom, espacial, economia azul. Portanto, tem sido uma universidade muito inovadora, que tem envolvido projetos internacionais de grande escala, uma comunidade muito ativa, quer a nível académico, quer a nível dos professores, dos quadros, e realmente com uma visão de futuro. Não é? Tem uma série de iniciativas e de ligações às outras entidades, nomeadamente estávamos a falar de ligação com as outras universidades portuguesas e espanholas, não é? Ainda recentemente teve numa missão, não foi? Em Santiago de Compostela, certo? Certo? Depois também podemos falar um bocadinho disso. Mas curiosamente, antes de falarmos então se calhar aqui de alguns projetos e de... Gostávamos de falar também de si, não é? E percebermos com esta carreira toda longa, não é? Além de ser doutorado em Engenharia Eletrotécnica e Comunicações, professor catedrático também, pelo Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática. E esta liderança académica e inovação. O que é que o trouxe então à reitoria da Universidade de Aveiro? A vontade de afirmar a universidade em todas essas áreas que mencionou. Muito bem. E o que é que o inspira no dia a dia nesse papel? O que é que motiva, que o faz levantar da cama com ânimo e com vontade e com garra? Uma universidade é um ativo importante da sociedade, é uma força transformadora do mundo à nossa volta e acho que quando acordamos de manhã e sentimos essa força, não há como não saltar da cama com vontade de encarar mais um dia. Excelente. É uma organização complexa na Universidade de Aveiro, portanto, Sim, as universidades são complexas, cada qual tem a sua organização. A Universidade de Aveiro tem uma organização particular, não tem faculdades, ninguém diz lá vamos à faculdade. Estão todos na mesma universidade, a organização é simples, é plana. Talvez isso dê ao reitor mais dores de cabeça, porque não há níveis intermédios que isolem as complexidades da reitoria, mas permite outro tipo de atuação que também é muito importante poder ter no século XXI: interdisciplinaridade. e com essa dimensão e com esse alcance, grande alcance que também possibilita este cargo e esta universidade, como é que consegue equilibrar esta parte de visão, estratégia, de estratégia, onde é que queremos chegar, onde é que queremos ir, onde é que estamos, onde é que queremos chegar, com a missão humana de educar e de inspirar também? Acho que são indissociáveis uma da outra e por isso não é uma questão de equilíbrio. Se não houver visão estratégica, a universidade definha a prazo, e a última missão da universidade versa sempre a capacitação, a criação de conhecimento, a transmissão de conhecimento, e por isso, se não houver estratégia, tudo isso fica comprometido. Não é uma questão de equilíbrio, é uma questão de reforço mútuo para mim. Portanto, no fundo, são duas questões bastante importantes e que se complementam, Sim, sim. e que é importante apostar. Muito bem. Se tivesse que definir aqui a filosofia da liderança, da sua liderança em 3 palavras, eh, quais palavras é que se recorda assim primeiro, top of mind, quais são as primeiras palavras que Essa é vêm? uma pergunta muito difícil. A Universidade de Aveiro é uma universidade que cativa as pessoas, cativa os estudantes, cativa as empresas. É uma universidade que inspira. Acho que a última missão que temos é sempre provocar a inspiração e o pensamento. E é uma universidade que aspira também a transformar. Talvez reduzisse tudo a estes três conceitos: a capacidade de atrair, de cativar, a Uhum. capacidade de inspirar para a mudança e a capacidade de transformar, efetivamente. Excelente. Portanto,
conseguir trazer as pessoas certas, não é? Os investigadores, os Sim, professores, para que conseguir atrair gente de todo lado, pelo mérito que temos, pelo interesse do nosso projeto, pela força das nossas propostas. Depois desse caldeirão de vontades, inspirar para que possam fazer mais. E através dessa ação combinada, transformar a sociedade à nossa volta, enriquecer a região e a economia do país. excelente, realmente é uma boa fórmula, diria, são boas características para podermos potenciar e crescer e ir mais longe, não é? No fundo, essa transformação que nós todos queremos para a sociedade, não é? Melhorar a nossa competitividade, melhorar a forma como as pessoas também podem encontrar junto às faculdades um caminho, um passo, ou um dos vários passos que podem dar, e se calhar não de forma única, mas voltarem à faculdade, terem uma relação com a faculdade, mesmo depois de terminarem os seus cursos, terminarem os seus mestrados, portanto, a formação contínua. Eh, Realmente é muito importante esta questão e esta ligação e a inspiração, porque sem inspiração também somos só mais uns, não é? Exatamente, é preciso motivação para nos levantarmos da cama, como disse, todos os dias, com vontade de fazer algo útil. E sem prejuízo de uma universidade não ter que estar exclusivamente amarrada ao princípio da utilidade, a ciência não tem que ser toda utilitária, é extremamente, acho que é bom, é encorajador sabermos que aquilo que fazemos tem reflexos, tem aplicações e que há coisas que fazemos que eventualmente ainda não vislumbramos as aplicações, mas que se sentirão no futuro. Muito bem. Para quem nos está a ouvir, os líderes que nos estão a ouvir e a seguir, líderes empresariais, gestores, quer empresas, quer também instituições públicas e outro tipo de instituições sem fins lucrativos, consegue dar aqui algum exemplo, um ou dois exemplos de projetos? Nós fizemos um bocadinho aqui de investigação, a nossa equipe, e fomos ver também nas notícias assim mais recentes, falava de um projeto Foco Free Cooling Optimized Cabinet Operation, que era feito em parceria com a PHB Eletrónica para otimizar desempenho térmico e acústico de armários outdoors. Achamos também curioso este projeto. Não sei que projeto é que, assim, de repente pode dar, eu sei que são milhares e muitos em quantidade. São muitos. Por exemplo, no âmbito do PRR, temos a funcionar no país várias agendas mobilizadoras. Uhum. A Universidade de Aveiro é a instituição de ensino superior mais envolvida no PRR, em mais agendas mobilizadoras. O número de projetos anda próximo dos 100, o número de parceiros, não lhe consigo dizer, mas são centenas. No caso da formação ao longo da vida, o projeto no âmbito do PRR começou com mais de 300 parcerias. Por isso, a nossa visão é de que, atuando no terreno, contribuindo para o fortalecimento de quem nos rodeia, estamos a criar um ecossistema, um ambiente do qual beneficiaremos também no futuro. E por isso, do ponto de vista da Universidade de Aveiro, quanto mais forte for a região à nossa volta, mais forte será também a universidade no futuro. Muito bem, portanto, são um dinamizador, um catalisador. Sim, com uma condição que eu coloco, é fazer investigação de ponta. Não teremos nada para oferecer às empresas à nossa volta se não provarmos a utilidade do que fazemos, a novidade do que fazemos no palco global. Somos uma universidade de investigação e é da investigação que nasce, por um lado, a possibilidade de cooperarmos e de transferirmos para as empresas e para a economia, e por outro lado, garantir a atualização e a qualidade do ensino. Muito bem, tanto um dos projetos também emblemáticos da região e da universidade, estão alguns, provavelmente são vários, de grande dimensão, ligados à economia azul, à digitalização. eh, de que forma, ou também nesta questão de como é que tem sido o vosso posicionamento neste ecossistema? Bem, eu estou a falar consigo e olhar e a ver lá fora o mar. A bioeconomia azul acho que é algo que, na verdade, intercepta a vocação atlântica de Portugal. Portugal, a Península Ibérica, não são. Podem parecer no mapa periferia da Europa, mas na verdade eu acho que são o eixo central da ligação da Europa ao Atlântico, à América Latina, à África. A Universidade de Aveiro tem também ligações muito fortes à Ásia. Na base destas ligações está, em muitos casos, a língua portuguesa, mas está também as nossas valências de investigação e aquilo que fazemos em várias áreas.
contribui para isso na área do mar, da economia azul, é muito, muito importante para a Universidade de Aveiro, para o país. No caso de Aveiro, como está rodeado pela ria, como está num ambiente estuarino, como temos ligações profundas ao mar em toda a região de Aveiro, é extremamente importante desenvolver essa dimensão e temos-lo feito com muito entusiasmo. Na questão da aquacultura, da bioeconomia azul, temos neste momento esforços muito importantes, também na conservação. O Ecomar, por exemplo, tem um centro de recuperação de animais marinhos, tem também um centro de estudos em aquacultura. Estamos a investir no Citaqua, um laboratório que vai tratar da valorização das tecnologias desenvolvidas no âmbito do Ecomar, a aquacultura multitrófica integrada, algo que tem a ver com a valorização e a utilização a 100% de maneira muito sustentável dos recursos marinhos, e é um projeto que eu acho que é apaixonante porque tem uma componente interessantíssima e fundamental para o futuro, que é a da sustentabilidade. Não termos um comportamento perante o mar predatório, mas um comportamento que assegure a sustentabilidade das explorações pelas gerações seguintes. Sim, realmente Portugal tem uma posição ímpar, mesmo na sua zona costeira, não é? Tem uma das maiores zonas Uma zona costeiras. económica exclusiva enorme, que não é só costeira. Temos uma zona económica exclusiva muito, muito grande e, como eu digo, a nossa vocação é, sobretudo, neste contexto, atlântica. Juntamente com Espanha, a Península Ibérica está numa posição muito privilegiada, como foi no passado, de relação e de ponte com outros povos. Neste momento, eu acho que a ponte não é tanto usar o mar como veículo, porque há outros ao nosso dispor, mas usar o conhecimento como veículo, usar a língua como veículo, é isso que nos une. Muito bem, tanto estes projetos são uma tentativa de, como disse, não de explorar no sentido de dar cabo, entre aspas, dos recursos, mas pensar na sustentabilidade, como é que as comunidades, como é que a investigação também pode ser catapultada, as nossas empresas, como é que podem ser produtos inovadores, não é? Ligados às algas, à aquacultura e também tratar das espécies e ter centros que se preocupam e pessoas preocupadas com o bem-estar deste ecossistema. Ah, muito A bem. essência da sustentabilidade é nós procurarmos assegurar o bem-estar da geração atual, sem comprometer o bem-estar das gerações seguintes. Por isso, sermos eficientes na maneira como usamos os recursos, para que aqueles que vierem depois possam ter um mundo ainda à sua frente. De outra forma, Usufruir. poderão ter só uma ruína, o que seria desastroso. Ninguém quer que no futuro olhem para nós como aqueles que comprometeram o planeta. Excelente. Sim, queremos deixar esse legado positivo e a Universidade de Aveiro já está a trabalhar nestas questões, que são tão importantes para o mundo, e para esta região também, mas que as pessoas também tenham esta sensibilidade e que lhes abram um pouco as cabeças, que as inspirem, não é? E que as transformem no sentido de usar essas ferramentas e tirar partido na geração atual, não é? Mas em gerações futuras também repercutir isso. Curiosamente, aproveito só para partilhar uma história também ligada à minha família, que esteve muito ligada ao mar, com origens um bocadinho mais acima, mais a norte, estamos a falar da Escandinávia, de uma ilha que chama-se a Ilha de Fjord, que depois agora já não faz parte da Dinamarca, mas que o avô, portanto, o meu tetravô, o avô da minha avó, que era Anderson, ele morava nessa ilha, que metade do ano era toda gelo, metade do ano, uma parte do ano faziam alguma as férias, não é, de balneares e isso, então um dia fartou-se de estar nessa ilha, minúscula, não era, por sinal, e decidiu que queria conhecer mais, queria viajar o mundo, então, eh, in foi dizer ao pai: "Olha, eu vou viajar pelo mundo", eles: "O quê? Não vais nada viajar, se tu fores, nunca mais falo contigo". E ele disse: "Não, mas eu vou", então foi para uns marinheiros, falar com os marinheiros e disse: "Eu limpo o barco, limpo o chão do barco e vocês deixam-me viajar pelo mundo no vosso barco", e eles: "Está bem". Então pronto, ele entrou para o barco, começou a viajar, paravam em portos, em cidades diferentes, etc. E ele estava a gostar muito da viagem, até que um dia parou aqui em Portugal, portanto, no Porto, ali na Ribeira. E os capitão
a tripulação foi toda beber para as tascas e bebiam, estamos a falar de 1800 e tal, portanto, bebiam grandes quantidades, não é? Especialmente os países nórdicos, não é? Tinham uma tradição muito grande de beber e muitas das vezes perdiam o controle. E isso tinha ali algumas situações mais complicadas, para além de que ele estava sobre a alça do capitão. E ele lembrou-se de pegar numas peles de urso e pôs as peles de urso à entrada do barco e cobrou dinheiro às pessoas para verem o barco. Portanto, e quando não estava lá ninguém, ele ganhou umas coroas, um dinheiro, até que o capitão chegou e viu aquilo. E o capitão queria espancá-lo, matá-lo, não sabemos, e ele ficou muito assustado, fugiu para a terra. E durante 3 dias esteve a pedir nas ruas, eh, pronto, para sobreviver, ele tinha 14 anos. Importante dizer esse pormenor. Não é? E foi recolhido por uma família, e depois começou a trabalhar em lâmpadas, que na altura usava-se o óleo de baleia, não é? Para iluminar as ruas da cidade, que ia um homenzinho com um escadote, acendia. Portanto, ele começou a dar conselhos, também vinha de outra cultura, de outra geografia, e a certa altura foi sendo promovido até que se tornou líder dentro dessa organização, dessa família que o acolheu, e passado 14 anos tinha a maior frota de barcos do Porto. Portanto, tinha lá, inclusive a minha família temos um quadro onde mostra essa célebre imagem onde ele seria já passado esse tempo, voltou lá à Dinamarca, tentou falar com o seu pai, que recusou até morrer falar com ele. A mãe ainda o recebeu, ele levou a família, casou-se com uma portuguesa e criou a Associação Comercial do Porto na altura. Portanto, este exemplo de coragem sempre me inspirou e olho para as pessoas e olho para os portugueses e como falou, que exploraram os mares no passado e que agora estão a explorar a tecnologia, a explorar a ciência e a investigação para também nos levar mais longe. Vocês também têm projetos em áreas como é o espaço, não é? Portanto, também estão a olhar para outros mundos. Sim, e a Universidade de Aveiro, neste momento, gera uma zona livre tecnológica. Há duas no país, neste momento, a da Marinha, à volta de Troia, e a Zona Livre Tecnológica de Aveiro, que engloba toda a malha urbana de Aveiro e Ilhavo, o mar e o espaço, e também do lado de São Jacinto. Espaço também? Sim, também em altitude. Não são 10 quilómetros de altura, não é? Mas o suficiente para se fazerem muitas experiências. Espero que a Zona Livre Tecnológica se transforme num palco que atraia empresas com vontade de testar novas tecnologias que não conseguem, por barreiras legais, testar noutros sítios e que a universidade se constitua como parceiro e alicerce em muitas dessas parcerias. Penso que vai ser muito bom para o município e para a região. Sim, é fundamental e muitos portugueses se queixam da falta de ligação entre as faculdades e as empresas e vemos aqui bons exemplos que mostram o contrário, não é? Que há uma colaboração estreita, que há uma preocupação e que Com as neste. autarquias também. Temos a autarquia, o município de Ilha, o município de Aveiro, o Parque Ciência e Inovação, a Ilhavo, a Universidade de Aveiro, associações de empresas na região, todos unidos por esta vontade, de criar em Aveiro um polo de desenvolvimento de tecnologia com barreiras legais baixas, porque a zona livre tecnológica é mesmo isso, atrair talento e empresas de fora que podem ali ensaiar as suas tecnologias num ambiente bastante mais favorável. Se a Strong Step tiver uma ideia para um veículo autónomo e se não o puder testar no Porto por barreiras legais, pode instalar um polo em Aveiro e testar lá o veículo autónomo, ou o drone, ou o aparelho de entrega ao domicílio, remotamente controlado por inteligência artificial, ou outras coisas deste género. Espetacular. Realmente são oportunidades que há 10 ou 20 anos atrás eram impensáveis e que hoje já temos condições hum, e financiamentos europeus, não é? Como falaram do caso de PRR, as tais 100 agendas que envolvem centenas de empresas, e tocou aí num ponto muito importante que a nós nos é muito querido na Strong Step e neste podcast em especial no Step Talks, que é a questão do talento. É algo que nos apaixona muito. E como é que a Universidade de Aveiro, a pergunta que eu tenho aqui é, como é que está a preparar os jovens para este novo mercado digital e para os desafios da inovação das empresas? Porque elas vão ter grandes desafios, não é? Como estamos a ver, grandes oportunidades também, não é? Sim, sim. O mundo está a mudar muito depressa e dito isto, é quase imediato perceber que o modelo de formação de licenciaturas e mestrados tem uma duração temporal limitada, cada vez mais limitada. Quanto mais depressa mudar o mundo, mais limitada é essa duração.
Há 200 anos, há 100 anos, a formação do engenheiro podia ser igual à formação do pai do engenheiro e ao filho do engenheiro. Não havia grandes diferenças no panorama da engenharia Pois. à volta. Aquilo que um aprendia era útil ao seguinte. Hoje em dia é impensável, porque no decurso de uma única vida profissional, a tecnologia evolui tanto que se torna quase irreconhecível a quem de repente fosse mergulhado no mundo com a experiência de há 30 ou 40 anos atrás. Por isso, a importância da formação ao longo da vida é cada vez maior, temos que nos voltar para ela, e o desafio para as universidades é este. Todos sabemos como fazer licenciaturas e mestrados e formação inicial e pós-graduada, e as pessoas sabem muito bem o que isso é, existe há séculos. Ninguém sabe exatamente qual a melhor solução para a formação ao longo da vida, e os próprios beneficiários dessa formação provavelmente não estão cientes da importância da mesma e de onde a podem usufruir. Portanto, é importante essa vertente. Estamos ainda num ponto de maturidade muito diferente daquele eh, que existe para a formação inicial e pós-graduada, mas é absolutamente necessário concentrarmos-nos nisso. Muito bem. Hoje em dia assiste-se, realmente a essa questão da ligação à aprendizagem contínua. Fiquei muito surpreso quando os meus pais, com 75 anos, se inscreveram na universidade, e foram tirar cursos. No caso, meu pai sempre teve curiosidade pela história, tirou o curso de medicina, exerceu medicina, ainda exerce medicina, e decidiu estudar literatura, cinema, história. Eh, Vocês também têm planos no futuro? Eu falei dos jovens, mas para aqueles que já estão mais avançados nas suas carreiras e As universidades hoje são procuradas por gente de todas as idades. Alguns que já se aposentaram e querem ter uma vertente, um interesse diferente daquele que tiveram até aí. Outros que estão a meio da carreira e sentem a necessidade de complementar aquilo que já sabem ou atualizar o que aquilo já sabem. E outros mais jovens que querem simplesmente uma oportunidade. Os diplomados do ano passado foram 4.400, sensivelmente, de dezenas de países, de mais de 40 países, e 40 o que eu países. verifico é que as idades vão desde os 19 anos, dos diplomados, começando com os cursos técnicos superiores profissionais e acabando nos doutoramentos, até mais de 70 anos, bem mais de 70 anos, Impressionante. 77. Nos cursos técnicos superiores profissionais, o diplomado mais jovem tinha 19 anos, o diplomado mais velho tinha mais de 60. Portanto, somos procurados por gente com idades muito divergentes, e isso é um desafio também do ponto de vista pedagógico. Não se pode trazer toda aquela gente na direção do conhecimento usando os mesmos métodos e ao longo da mesma trajetória. Sim, temos que pensar como envolver, como adaptar a Como estes novos inspirar, desafios, como não é? Para estimular. motivar, como os trazer para a frente, apesar das histórias formativas serem completamente diferentes, apesar das expectativas serem completamente diferentes, e mostrando a cada um uma face da universidade diferente e motivadora. No E fundo, esse é um também. desafio brutal, porque não é o mesmo desafio com que nós nos confrontamos nas licenciaturas. Nas licenciaturas, tipicamente, o lote de estudantes é homogéneo. Sim, portanto, também é um grande desafio de comunicação e de marketing, de posicionamento, Pedagógico, inclusivamente. pedagógico. Mas como é que vocês conseguem fazer? E eu acho que já vemos que estão a ultrapassar e que têm ultrapassado muito essa questão de envolver as empresas, até pela quantidade de empresas que estão, mas aquelas que ainda estão mais resistentes ou que ainda não estão a trabalhar com as universidades, o que é que elas, que mensagem é que lhes podemos dar aqui? Acho que há dois tipos de empresas: as que se envolvem na capacitação dos seus recursos humanos e que por isso prosperarão, e as que ignoram essa componente e que ficarão pelo caminho. É só isto. Exatamente, se não se adaptarem, não Eu é? acho que é assim. Às vezes perguntam-me se a gente investe nos nossos recursos humanos e se eles se vão embora. E eu acho que a verdadeira pergunta é o contrário, não é? E se a gente não investe, eles ficam. Portanto, Exatamente. temos que olhar para isto pela positiva, e acreditar que é através da capacitação e do enriquecimento dos nossos recursos humanos que conseguimos fazer melhor e fazer mais. Eh, Tinha só aqui uma última questão relativamente a esta, tanto se fala a questão da demografia, não é? Temos a pirâmide demográfica a alterar muito significativamente em Portugal, nos países ocidentais e não só, mas mais pensando agora no nosso caso de Portugal, esta crise demográfica e esta disrupção toda ao mesmo tempo, eh,
já fomos também falando um pouquinho sobre isto, mas isto realmente é um desafio enorme para os modelos atuais, não é? Para como é que daqui a 5, 10 anos, como é que nós vamos lidar com isto? Como é que as universidades estão aqui num processo de tentativa e erro? Vocês colaboram também com outros reitores, com outras universidades, eles também estão a falar sobre estes temas, é um tema que corrente. Claro, nenhuma universidade é uma ilha. Aquelas que são uma ilha, acontece-lhes o mesmo que acontece às ilhas, definham no isolamento, se não se interligarem a outros parceiros. Eh, Na verdade, o panorama do ensino superior está a mudar e está a mudar a uma velocidade considerável. No passado, os alunos eram, sobretudo, gente que procurava a universidade com 18 anos para formação inicial. O peso dessa componente no total dos diplomados era muito, muito grande. Hoje em dia, o peso do Concurso Nacional de Acesso nos estudantes inscritos no ensino superior português anda à volta de 51%. Porquê? Porque o Ah, número de estudantes internacionais tem subido muito, eh, porque há novas vias de acesso, como maiores de 23, titulares de curso superior, etc. Porque há a formação profissional, os cursos técnicos superiores profissionais, que não existiam anos atrás e que hoje são responsáveis por cerca de 12% do número de inscritos no ensino superior. não. E tudo isto muda o panorama das universidades. Olhando lá para dentro em determinado momento e olhando para lá 15 anos atrás, o que eu vejo é uma percentagem maior de estudantes internacionais, uma percentagem maior de estudantes com idades superiores, uma percentagem maior de gente a fazer requalificação, uma percentagem maior de gente com mais de 23 anos, e um peso relativo nisto tudo das pessoas mais jovens. Eu Pois, acho que não há drama se nós nos soubermos adaptar a isto e se tivermos uma visão estratégica que nos alinhe com essa realidade e que a explore como uma vantagem e não como um inconveniente. exatamente. Nós vemos alguns cursos por este país fora, não é? Que muitas das vezes são baseados em, por exemplo, falando de engenharia informática, não é que eu sou engenheiro informático, são baseados em cursos de há 20 anos do ACM, que por si também são baseados em técnicas e metodologias de há 30 anos, não é? Portanto, e depois há a questão dos os professores têm as suas disciplinas, quando se vamos alterar estes temas ou o que é que se está a abordar ou a profundidade, isto vai às vezes é mais fácil não mexer, não é? Porque todas as guerras que às vezes se compra em tentar atualizar, em tentar inovar, em tentar modernizar, eh, e a questão de trabalharmos com instituições públicas causa realmente são grandes desafios. Ehm, e, ehm, e que vocês que já falaram, né, que com estas diferentes fases de ciclo de vida e os alunos internacionais, portanto, têm sido fontes complementares de receita, portanto, não só para a economia, mas Este também ano em para a Aveiro vinham faculdade. de 109 países, acho eu. Inacreditável, portanto, são números É, incríveis. não há hoje em dia verdadeiras periferias. Em certa medida, cada pequena instituição pode ser uma centralidade. Temos que nos afirmar perante isso e rejeitar discursos de irrelevância e de regionalização. A Universidade de Aveiro é uma universidade global, atrai estudantes de todo lado. Os nossos diplomados vêm da maioria dos 300 concelhos do país, os nossos candidatos vêm da maioria desses concelhos também, incluindo e sem esquecer Madeira e Açores. Vêm de uma centena de países em geral. E por isso nós temos que olhar para a nossa bacia demográfica neste sentido mais alargado. Depois, o nosso impacto é sobretudo na região à nossa volta, no país onde estamos também, mas isso não quer dizer que na origem de tudo isto não haja atração de talento global. Eu acho que sem isso estamos Sim, liquidados. é verdade, realmente é fundamental. Foi uma conversa muito inspiradora. Muito obrigado, professor, reitor da Universidade de Aveiro. Falámos aqui de inovação, falamos de liderança, falamos de talento. Realmente são tudo ingredientes muito importantes e a Universidade de Aveiro tem tido aqui um papel muito importante, mesmo nestas agendas, mais de 100 agendas e centenas de empresas que envolve, e os professores, alunos e quadros desta universidade que atrai, que inspira e que a universidade pretende transformar. Ah, muito obrigado. Sei que a sua agenda é muito difícil e conseguiu arranjar um tempo para falar. Muito obrigado e tudo bom para a Strongstay. Muito obrigado. E agradeço então a todos que gostaram, que nos sigam, que façam o like ou que votem sobre o que é que acharam também sobre este talk, e em breve nos veremos em mais um Step Talk.